Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Muito obrigado a você que está aqui comigo diariamente, refletindo, meditando a palavra do Senhor. Agradeço a você que está hoje chegando aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um momento que a gente dá oportunidade a Deus para que Ele venha falar aos nossos corações. Hoje, a igreja celebra a memória de Santa Isabel da Hungria. E o evangelho que nós vamos ouvir é o evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 10. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a salvação entrou nesta casa. Nós escutamos esse relato tão bonito, tão conhecido, do Evangelho de São Lucas. Zaqueu, um cobrador de impostos, um homem muito rico, que viu todo aquele movimento na cidade e queria saber quem era Jesus. Muito baixinho, não conseguia ver por causa da multidão, então ele sobe numa árvore e fica ali esperando ver Jesus. O desejo dos nossos corações. Aqui cabe uma reflexão. Por que esse homem tão rico, tão poderoso, chefe dos cobradores de impostos, por que esse homem tem essa curiosidade, esse desejo de ver Jesus? Muitas e muitas vezes, esses bens materiais, todo esse poder, toda essa fama, todo esse status, não é suficiente para preencher os vazios dos nossos corações. Eu conheço tanta gente muito rica, mas com o coração vazio. Eu me lembro aqui daquela frase de Santo Agostinho: o meu coração permanece inquieto enquanto não repousar em ti. Enquanto a gente não encontrar Jesus, a gente vai permanecer muitas vezes com esse buraco dentro do nosso coração, que só Deus tem a capacidade de preencher plenamente. E era exatamente isso que Zaqueu procurava: preencher o vazio do seu coração. E aí Jesus, contrariando as regras sociais e até religiosas, Jesus quebra um protocolo e vai se dirigir àquele homem que tinha uma má fama na cidade, era um cobrador de impostos, era um ladrão, era um corrupto. E por isso
causou tanta admiração. Como é que pode? Ele foi ali se hospedar na casa de um pecador. Esse daí. E aí Jesus nem se preocupa com o que estão dizendo. Por quê? Qual era a finalidade de Jesus ir até a casa de Zaqueu? De entrar na casa de um pecador? Jesus queria unicamente conquistar o coração daquele homem. Queria que ele encontrasse a salvação. A gentileza, a ternura, a delicadeza, o amor de Jesus constrangeu e salvou o coração de Zaqueu. Esse constrangimento não foi fazer Zaqueu passar vergonha. Jesus não chegou na casa de Zaqueu dizendo: Zaqueu, eu tô sabendo, viu? Tu tá roubando, rapaz, desse é ladrão, desse é sem vergonha. Não faça mais isso não. Como é que pode? Dando a lição de moral, enumerando os pecados de Zaqueu. Não. Não. Jesus simplesmente amou. Tem uma frase de São Francisco de Sales que eu gosto muito. Ele dizia: é mais fácil a gente pegar uma mosca com uma gota de mel do que com um barril de azeite. Qual a moral da história? Qual a moral dessa frase, Frei? Uma pessoa que já vive em pecado, uma pessoa que já vive errada, que já vive longe da igreja, que já vive longe de Deus. Essa pessoa, ela tem, com certeza, sede de paz, de alegria, de felicidade. E ela busca essa paz, essa alegria, essa felicidade nos prazeres dessa vida. Mas, infelizmente, ela não encontra plenamente. Então, ela precisa conhecer Jesus. Mas como é que você vai apresentar Jesus para essa pessoa? Olha, você tem que chegar na igreja, você tem que fazer isso, você tem que se comportar assim, você tem que ser assim, porque se você não fizer isso, você não vai poder participar. Como aquilo que o Papa Francisco fala, né? Os síndicos do céu, que ficam ditando quem pode e quem não pode estar na igreja. Só fica se for desse jeito. Gente, primeiro a gota de mel, depois o barril de azeite. Primeiro conquista essa pessoa com a misericórdia, com um sorriso, com um abraço. Oferece para essa pessoa amor, que é o que ela está precisando. O que nós precisamos, quando a gente está fragilizado, não é de um dedo apontado na nossa cara, mas sim de braços abertos, de alguém que nos acolha, como o pai do filho pródigo acolheu quando ele voltou. Quis nem saber por onde ele tinha andado, o que ele tinha feito com aquele dinheiro, simplesmente abraçou, beijou, colocando no dedo, sandália nos pés, festa. É assim que a gente conquista, com amor, com misericórdia. Foi isso que fez Zaqueu dizer: olha, se eu roubei até hoje, eu não vou mais fazer isso e eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, eu vou reparar o meu erro. Jesus não foi subserviente com Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu estava ali em pecado errado. Mas ele não foi apontar um dedo na cara. Ele foi estender suas mãos misericordiosas, o seu coração misericordioso. Vinde a mim, vós todos. Curou o coração de Zaqueu com a misericórdia e não com a rigidez fria, legalista, calculista que muitas vezes nós usamos. Que nós possamos aprender com Jesus, conquistar a gotinha de mel. Esse mel é a misericórdia, é o amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem. Eu peço a você, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Você que ainda não me segue aqui no Instagram, você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, faça isso.
porque assim você vai dar mais relevância a esse canal, a essa ferramenta de comunicação, e a palavra de Deus ela vai chegar a mais corações. Muito grato pelo carinho. Até amanhã, se Deus quiser.